Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal Mais História. Eu sou a professora Edna Maia e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a Primeira República, mais especificamente sobre a República das Oligarquias. Aproveitem, já curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Vamos lá? Eu faço parte de um grupo, de historiadores que já não usa mais o termo República Velha. Na verdade, a gente tem uma república. E essa república, ela foi dividida em algumas fases. Então, eu prefiro utilizar o termo Primeira República. Mas é a mesma coisa que vocês vão encontrar nos livros didáticos e dito por outros professores que também não está errado, uma questão de corrente apenas, que a gente chama de República Velha. E nessa Primeira República, nós tivemos duas fases, A primeira fase nós chamamos de República das Espadas. Foram os governos do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. E na segunda fase, a gente tem a República das Oligarquias, aquela marcada pela política do café com leite, pela política dos governadores, do coronelismo, e ela vai até o momento em que Getúlio Vargas chega ao poder, dando início à chamada Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Então a gente vai começar falando sobre as principais características dessa República das Oligarquias. Eu elenquei algumas das principais características dessa República das Oligarquias, Primeiro a gente precisa situar no tempo e no espaço. A gente está falando do Brasil e a gente está falando do período que vai de 1894 até 1930. Então, um período relativamente longo da nossa história, onde essas oligarquias, principalmente as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, mas não exclusivamente essas oligarquias, tomaram conta do cenário político brasileiro. Uma segunda característica importante a respeito dessa República das Oligarquias é a chamada política do café com leite. Ou seja, uma política onde as oligarquias rurais, as elites rurais, elas dão o tom da política brasileira. Sai de cena aquela estrutura que nós já conhecíamos de uma política que é oligárquica também, mas principalmente da cana-de-açúcar, dos senhores de engenho, e entra em cena agora com maior destaque, já vinha há algum tempo, mas vai agora tomar conta de maneira mais acentuada da política brasileira, esses coronéis, essa república marcada pelas elites rurais de São Paulo e de Minas Gerais. Uma terceira característica que eu aponto para vocês é a chamada política dos governadores, marcada por alianças e por acordos que se firmavam entre o Executivo Nacional, entre o Presidente da República, e o Executivo Estadual, ou seja, os governadores. Toda vez que a gente fala de República das Oligarquias, ou utilizando o termo que é mais comum, a chamada República Velha, uma das velhas práticas é chamada de coronelismo. Então, a prática do coronelismo, a República dos Coronéis, é uma característica muito forte da República das Oligarquias. Durante esse período, gente, nós tivemos um aprofundamento das desigualdades sociais no nosso país. Eu estou dizendo para vocês que aquilo que já era muito ruim, porque nós temos uma história, infelizmente, uma longa e difícil história de desigualdades sociais, de desigualdades econômicas, e elas vão se aprofundar. Uma característica muito importante dessa época é que os movimentos sociais, eles serão criminalizados. E a gente chega em pleno século XXI e nós ainda olhamos com muita desconfiança, nós ainda olhamos de uma maneira muito preconceituosa os movimentos sociais. Então, nós tendemos a acreditar que eles não são legítimos, nós tendemos a acreditar que as manifestações elas não deveriam acontecer da maneira como elas acontecem, a gente ainda acha que é desordem, que é balbúrdia, a gente ainda acha que os movimentos sociais eles deveriam se apresentar de uma outra forma. Talvez um pouco mais blasé, talvez um pouquinho mais, sem polvo.
Às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas querem manifestações sociais sem o povo e manifestações sociais onde as reivindicações populares elas não apareçam. E aí a gente tem que repensar o que a gente está chamando de movimento social. Mas aí, como eu já disse em uma outra aula, isso é uma outra discussão, né? Esses movimentos sociais, a insurgência desses movimentos sociais, tanto vai acontecer no campo como na cidade. E a gente tem como um dos resultados a criminalização desses movimentos sociais. São algumas das características que marcaram esse período. Quando a gente fala da política durante essa República das Oligarquias, nós sempre fazemos uma associação com a chamada política do café com leite, São Paulo, Minas Gerais. Na verdade, a gente sabe que Minas Gerais também era um grande produtor de café, não apenas São Paulo. São Paulo era dos estados brasileiros, e aqui a gente já não usa mais a expressão província, né? Nós estamos numa república. Dos estados brasileiros era aquele maior produtor de café, mas ele não era o único que produzia café. Minas também produzia café com destaque nacional. Então essa política do café com leite, ela vai marcar uma aliança, um grande acordão político entre as oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais. Vamos lembrar que a República ela vem para o nosso país pelas mãos, sobretudo do Partido Republicano Paulista, num golpe. A monarquia ela cai, ela já não vinha muito bem das pernas. Falei a respeito disso na nossa aula sobre o Segundo Reinado. Então, mas o que a gente tem é um golpe orquestrado por setores políticos brasileiros, liderados pelo Partido Republicano Paulista, com o grande objetivo de ter, para além do controle que eles já tinham no legislativo, o controle também do executivo. E aí, esse modelo, essa grande aliança que se forma, vai juntar as mais importantes oligarquias nacionais, São Paulo e Minas Gerais, em um grande acordo onde as pautas, as reivindicações, os desejos, as bandeiras levantadas por esses estados, elas caminharão lado a lado e elas devem ter um executivo que defenda essas bandeiras, assim como o legislativo também. Então, são as duas mais importantes oligarquias do país que se unem num projeto de alternância de controle do executivo no nosso país. Eu preciso dizer para vocês que quando a gente fala de política do café com leite, não necessariamente a gente está dizendo que em uma eleição o candidato era de São Paulo, na outra de Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. As coisas elas não foram exatamente desse jeito. Né? A gente vai ter em alguns momentos esse revezamento, mas nós vamos ter momentos em que os candidatos não serão exatamente nessa ordem, nessa sucessão, obedecendo sempre a ordem São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Né? No meio dessa história, nós vamos encontrar algumas dissidências, digamos assim. As oligarquias consideradas menos expressivas, como era o caso do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, elas vão apoiar esse acordo, essa política do café com leite, mediante, obviamente, algumas compensações. Essas compensações elas vinham por meio de verbas, de ministérios, né, de cargos. Então, a política do café com leite, ela se sustenta nacionalmente porque ela encontra apoio em outras oligarquias menos expressivas, mas que se juntavam a essas oligarquias principais em troca de alguns favores, de alguns benefícios. Quando eu dizia para vocês anteriormente que a ordem não era necessariamente São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Por exemplo, nas eleições, né, o período que vai de 1910 até 1914, nós tivemos uma exceção. Nós tivemos o Hermes da Fonseca, candidato numa aliança entre Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, ali uma aliança, uma costura da chamada política das salvações, contra o Rui Barbosa, que era o candidato de São Paulo, né? Rui Barbosa vinha com uma campanha civilista, fazendo uma oposição civil à candidatura do Marechal Hermes da Fonseca, que era um militar. Então veja que nesse momento bem específico, Hermes da Fonseca vai ser eleito, nesse momento específico a gente tem uma ruptura dessa lógica São Paulo, Minas, porque um acordo diferente, a chamada política das salvações, vai unir Minas Gerais e Rio Grande do Sul contra São Paulo. E o que era essa política das salvações?
A política das salvações, ela surge muito mais de um ressentimento, de uma percepção de que a política do café com leite, ela de verdade, ela vai promover o desenvolvimento, e a gente vai fazer alguns questionamentos sobre o que é desenvolver, mas enfim, a verdade é que há um protagonismo de São Paulo e de Minas Gerais em detrimento do restante do país. E o executivo, gente, ele precisa governar para todos. Então, quando você tem um governante, olha que coisa contraditória, como é que a gente tem uma república que é uma coisa pública de uma exceção das oligarquias? Então, o próprio nome República das Oligarquias, eu sempre debato isso com os meus estudantes, o próprio nome República das Oligarquias, ele é por si só um contrassenso, ele é por si só uma aberração, porque uma república, ela precisa ser para todos, uma vez que ela é a coisa pública. Então, como é que essa coisa pública, ela pertence a um pequeno grupo de pessoas, que é isso que vai caracterizar uma oligarquia? Então, o nome por si só, ele já carrega todas as contradições que vão caracterizar essa República Brasileira. E aí, num dado momento, vai ficar muito evidente que a política do café com leite, ela tem setores que são claramente beneficiados. E esse desejo de chegar ao poder, esse desejo de fazer parte do executivo e de, inclusive, ter algumas vantagens para além daquelas de um ministério, de uma verba, ele vai se acentuando. Então, a política das salvações, ela tinha como principal objetivo questionar justamente essa liderança exercida por São Paulo e por Minas Gerais. Só que ela faz um questionamento, entendam, ela vai fazer um questionamento à política do café com leite. Ela não questiona o sistema oligárquico. Então, não se enganem imaginando que a política de salvações é um movimento contrário ao sistema oligárquico. Não é disso. Ela pontualmente tece críticas à política do café com leite, porque ela está fora da política do café com leite. Porque ela fica gravitando ali, tentando algum tipo de... colhendo algumas migalhas, mas ela não é a estrutura do poder político no Brasil, que está nas mãos de São Paulo e Minas Gerais. Então, o objetivo é fazer uma crítica a essa política do café com leite, mas mantendo o regime oligárquico, ou seja, não existe uma proposta de democratização da política brasileira. Isso passou ao largo e sequer foi questionado. Ela consistia muito mais em promover uma série de intervenções militares ou intervenções apoiadas pelo exército para substituir as oligarquias dominantes. Então, é como se você trocasse uma oligarquia por outra oligarquia, mas a estrutura, a base, né, ela não muda, ela não se altera. Haveria, na verdade, uma substituição. Ou seja, gente, essa política das salvações, ela só vai substituir o poder das velhas oligarquias por outras. Mas a gente não sai da condição de poder oligárquico, né? Então, o projeto original defendido por essa política das salvações é de moralizar os costumes políticos e reduzir as desigualdades sociais. Isso é o discurso. Isso é como se vende a ideia de que se deve combater a política do café com leite. Então, para que o discurso ele cole, é preciso que você contraponha algumas dessas práticas. Então, a política das salvações, ela só vai substituir o poder das velhas oligarquias por outros. É só isso que ela faz. Agora, dizer isso pura e simplesmente, se apresentar à sociedade dizendo, olha, gente, é o seguinte, nós estamos aqui com uma proposta, mas não é que a gente tenha nada de novo, não é nada de diferente. É só porque a gente quer o lugar que hoje é ocupado por São Paulo e Minas Gerais. Não ficava bem. Então, essa política das salvações, ela vai ter um discurso, que é um discurso moralista. O discurso é de moralizar os costumes políticos, de reduzir as desigualdades sociais para que ela pudesse colar. Então, isso é o discurso, isso é a justificativa, isso é o argumento apresentado, mas ele não vai corresponder à verdade. Ele não significa que, de fato, fosse isso o desejado por essa política das salvações. Não é. E vai ficar claro ao longo da nossa história que, de fato, não foi. Não era esse o desejo, não vai se relacionar. Lá por volta de 1900... Eu não vou fazer, gente, aqui uma cronologia trazendo... No final da aula vai aparecer um slide com todos os presidentes que o Brasil teve durante essa fase. Pontualmente, eu vou sinalizar alguns. Então, eu falei para vocês do Hermes da Fonseca e agora eu vou falar a respeito do Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes,
que vai governar de 1922 até 26, ele é o representante da política do café com leite, ele é um candidato da política do café com leite de São Paulo e Minas Gerais. Eu não tenho preocupação aqui na aula, gente, de apresentar todos os presidentes que o Brasil teve durante essa fase. Vai ter um slide depois mostrando o nome de cada um. Mas como eu estou falando dessa política das salvações, eu vou trazer um exemplo agora de como é que ela operou. Por exemplo, de 22 até 26, 1922 até 1926, o Brasil ele foi governado pelo Arthur Bernardes, né? O Arthur Bernardes, ele era um candidato típico da política do café com leite, São Paulo, Minas Gerais, mas na política das salvações ele vai encontrar ali um opositor, que é o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, ele foi um candidato de um grupo maior, que reuniu as oligarquias do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, né? É uma espécie de reação republicana à política que vinha sendo feita até aquele momento. Então, veja como essa política do café com leite, ela não é tão cronológica, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, como também ela vai encontrar oposição dentro das próprias oligarquias. Mas é uma oposição por um desejo de poder político. E não, gente, por uma mudança de fato na estrutura política, né, de uma república que fosse verdadeiramente republicana e não uma república das oligarquias. Outro aspecto importante que a gente precisa salientar relacionado às características dessa república das oligarquias diz respeito à chamada política dos governadores. Essa política dos governadores, gente, ela foi um acordo firmado pelo presidente, né? Quem dá início a essa política dos governadores foi o Campos Salles. E aí, qual é a grande ideia? A ideia é fazer uma aliança um acordo entre quem estivesse na presidência da República e os governadores estaduais. Então, uma política de auxílio mútuo, onde, mediante o apoio político, o curral eleitoral, os votos oferecidos pelos governos estaduais, o governo federal não iria interferir nessa política e vice-versa. Então, era um acordo mútuo e também um acordo de não interferência de ambos em seus governos. Vocês imaginam o grande problema que isso cria? Isso vai dar, quer dizer, é um executivo omisso, o legislativo nas mãos desses coronéis. Isso cria no nosso país, não é só um sentimento de que cada um faz do jeito que quer, não, era a realidade. Então, muitos abusos, muitos excessos, muitas ilegalidades foram cometidas, elas simplesmente foram ignoradas. Porque os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, estavam ali corrompidos e irmanados num grande objetivo, nesse grande acordo de dizer tá tudo bem, deixa passar, o importante é a gente continuar no poder. Então, essa foi uma característica muito forte. Então, em troca desse acordo, né? O presidente, ele conseguiu os votos para os estados, ele conseguiu o voto dos estados para continuar com seus projetos e, em troca disso, ele não interferia nas disputas políticas locais dessas oligarquias. Então, aquela história do coronelismo, das urnas que eram fraudadas, de gente morto que votava, nada disso, as coisas corriam bem à vontade, desde que esses governadores garantissem a manutenção do poder dessas oligarquias de quem estivesse presidindo o país, né? E em nome, gente, desse grande acordo, tudo que vocês puderem imaginar de errado, de absurdo, de antidemocrático e de antirrepublicano foi praticado. Então, nós tivemos várias fraudes eleitorais, manipulação dos resultados, a política do clientelismo foi algo muito forte, vigorou, tem meu Deus do céu, isso tem um enraizamento na nossa história até os dias de hoje, que é uma coisa absurda, né? Que quando o que o clientelismo faz? Você dá o seu voto em troca de pequenos favores, de alguns presentes, e dava-se de tudo, né? Da consulta médica à dentadura, passando pelo cimento, pelos blocos para construir casas e por aí vai. E esse clientelismo, ele sobrevive até os dias de hoje.
ele chega até o século XXI e chega de uma forma tão violenta ainda, gente, que as pessoas criam uma relação em que elas acham, por exemplo, você tem um sistema único de saúde. As ambulâncias, elas chegam até os municípios. Nós sabemos que existem as verbas que são destinadas, né, os deputados federais, os deputados estaduais, e aí repassa essas verbas. E aí um dia eu posso até fazer uma aula para que vocês entendam como é que funciona essa nossa estrutura de executivo e de legislativo. Mas o fato é que a ambulância, ela é do município, ela é das pessoas. Ela não é do vereador, da vereadora, do prefeito, da prefeita. E, no entanto, as pessoas, por conta desse clientelismo, elas passam elas enxergam aquilo que é um direito como uma espécie de favor, né? Isso é muito perigoso, isso é muito ruim na nossa história, né? Uma outra característica que nos mostra os desmandos que aconteceram nesse período era a chamada Comissão de Verificação de Poderes, né? Era um órgão responsável pela diplomação dos candidatos eleitos. Até hoje, os candidatos eles precisam ser diplomados. Então, ganhar a eleição não necessariamente significa que você estará empossado, porque existe uma diplomação. Esse candidato ele precisa, inclusive, comprovar que ele não é analfabeto, enfim. Tem alguns critérios para isso, né? E nessa época, gente, o indivíduo ele podia ganhar a eleição, e aqui eu não vou discutir se ela foi fraudada, se ela foi legítima, eu não estou falando disso. Ou seja, ele podia ganhar a eleição, preencher todos os requisitos para ser diplomado, mas se ele não pertencesse ao mesmo grupo político do coronel, daquela liderança local, ele poderia ter a diplomação dele cancelada. Era isso que acontecia com essa comissão de verificação de poderes, né? E isso era a chamada degola, era uma prática que ficou conhecida na época como a degola. Ou seja, caso os opositores vencessem, nesse momento, gente, em que ele deveria ser diplomado, não haveria o reconhecimento, ele não seria diplomado, não se daria a titulação a ele não teria a vitória dele considerada por essa comissão verificadora de poderes. Então, a comissão verificadora de poderes era, digamos assim, a última barreira para garantir a manutenção da estrutura política desses coronéis, dessas oligarquias. Então, se algum candidato de oposição fosse vitorioso, conseguisse burlar ali todas as fraudes e saísse vitorioso, ele ainda assim não chegaria até o poder, porque a comissão de verificação ela poderia barrá-lo nesse momento da diplomação. Então, veja que era uma política bastante antidemocrática e antirrepublicana que vigorava no nosso país. Como é que se votava naquela época, né? A urna, você tinha uma urna, você tinha cédula, você preenchia, muita gente precisava saber identificar o nome desses candidatos, saber escrever pelo menos o próprio nome, de carreirinha, como se dizia. Então, muitos coronéis contratavam professoras, alfabetizadoras, apenas para garantir que essas pessoas pudessem votar, para que elas pudessem reconhecer lá e marcar e escrever o próprio nome. Então, havia o chamado voto de cabresto, né? Era um voto a partir de um conjunto de intimidações pessoais. E as pessoas ausentes, né, num Estado que não era um Estado democrático, que não era republicano de verdade, onde os poderes estão corrompidos, as pessoas elas não tinham a quem recorrer. Então, elas estavam submetidas e elas eram submissas a esses coronéis. Então, esses coronéis acabavam impondo esse voto, dizendo em que elas iriam votar, criando uma série de mecanismos para garantir que essas pessoas votassem e uma série de mecanismos de perseguição, de disseminação do ódio, de difamação, de violência que muitas vezes chegava até a execução dessas pessoas que não pactuavam, que não seguiam à risca as orientações desse voto de cabresto, né? Eu coloquei aqui na aula para vocês algumas charges. Charges são muito importantes, eu já falei em aulas anteriores que é fundamental que vocês saibam ler, além do texto escrito,
aquele que não é escrito. As charges são fundamentais. Tem uma aqui, já foi questão de Enem. Ela é o Zé Besta e ele responde não, é o Zé Burro. Uma charge de 1927. Ou seja, a outra charge que eu trago para vocês as próximas eleições, defunto. Aí o defunto diz, né? O cavalheiro que vai à cidade quer ter a gentileza de me fazer visar este título de eleitor. As manipulações de dados, né? Os votos eram repetidos, criação de eleitores fantasmas, morto que votava. Não era algo que não fosse do conhecimento público. Era do conhecimento das pessoas. Os jornais divulgavam essas fraudes, os jornais denunciavam. Agora, há que se dizer também que a gente tem mais de 70% da população brasileira, bem mais de 70% da população brasileira analfabeta. Então, gente, e sob o controle completamente abandonada, de certa forma, à própria sorte. Então, por isso que essa política, esse coronalismo, esse voto de cabresto, a política dos governadores, a política de salvações, tudo isso funcionou muito bem, porque todas as esferas do poder eram co-participadoras desse grande esquema, dessa grande estrutura, né? Então, eu coloquei para vocês agora também uma imagem, um organograma mostrando como é que funcionava o poder dessas oligarquias estaduais. Então, a gente tem aí o governo federal, né? O governo federal dava apoio político e financeiro ao governo dos estados em troca de votos. E o governo dos estados transferia verbas e benefícios aos coronéis para que os coronéis garantissem os currais eleitorais e garantissem os votos necessários para o governo do estado e também para o governo federal. As oligarquias estaduais, elas vão se manter no poder através de todas essas alianças, desses favores, né, unindo os municípios, os estados e também o governo federal. E a espinha dorsal, a coluna mestra dessa estrutura é justamente o coronelismo. Então, é a base que vai sustentar toda essa estrutura política que nós temos aqui, que nós tivemos no Brasil durante essa época, com fraudes, lançando mão de todos os meios que eles julgassem necessários para garantir a manutenção dessa estrutura. Bom, então a gente já entendeu qual é o cenário político brasileiro, quem é quem no jogo político brasileiro da República das Oligarquias. Agora a gente vai fazer uma análise da economia, né, do ponto de vista econômico, o que estava acontecendo no Brasil durante essa época. E aqui vale lembrar que o café continua sendo o principal produto da nossa pauta de exportações. Então, o Brasil continua dentro da lógica de plantation, né? Você não tem mais a escravidão, mas continua agrário exportador, né? Continua latifundiário, monocultor. A gente experimenta aqui algumas tentativas, já tínhamos experimentado lá com Mauá durante o segundo reinado, a gente experimenta algumas tentativas de industrialização, mas a verdade é que o que predominava no nosso país era a agroexportação, o agronegócio. E o café, os cafeicultores, sobretudo os cafeicultores paulistas, tinham um peso muito grande, porque entendam que a partir do momento em que eles organizam, né, um golpe para derrubar a monarquia e se estabelecerem no poder, na condição de executivo, eles estavam no executivo, tanto no executivo federal, em nível federal, mas também estadual e municipal, e essas pessoas estão também no legislativo. Ou seja, todo o Estado, o aparato do Estado brasileiro vai se voltar para que eles sejam beneficiados. E ainda que o café, em vários momentos, tenha dado, o preço ficou mais baixo no mercado, vai vir a Primeira Guerra Mundial, a verdade é que o Estado vai sempre caminhar para socorrê-los. E é isso que vai acontecer com o Fundo de Loa, né, de 1898. O que era o Fundo de Loa, né? O Fundo de Loa foi uma medida econômica com o objetivo de garantir, através de novo empréstimo, gente, pagando juros e mais o montante dos empréstimos anteriores para conseguir dar um fôlego para esses cafeicultores, né? Então, o Brasil, o que caracterizou o Fundo de Loa foi, primeiro, a renegociação da dívida brasileira. Então, o Brasil já tinha uma dívida, essa dívida vai ser renegociada. A dívida, além de renegociada, o Brasil vai, a partir dessa renegociação da dívida, contrair novos empréstimos.
Esses empréstimos, eles vão ter um prazo de 3 anos para que se comece de juros suspensos. Então vamos lá, só para ficar melhor organizado na nossa cabeça e na cabeça de vocês também. O Brasil, ele tinha uma dívida externa, dívida com bancos, com países, etc. Essa dívida precisava ser paga. Só que ela vai ser renegociada para que o novo empréstimo seja feito. Esse novo empréstimo, ele vai ter que... se a gente estava renegociando uma dívida para pegar um novo empréstimo, porque não tinha dinheiro para pagar. Supostamente, pelo menos. Então, os juros só passariam a ser cobrados dali a 3 anos. Então, durante 3 anos, os juros, eles estariam suspensos. E o Brasil teria 13 anos para iniciar o pagamento desses empréstimos e, ao todo, 63 anos para quitá-lo integralmente. Nós estamos falando que o Brasil fez um empréstimo, já tinha dívidas, renegociou essas dívidas, fez um novo empréstimo e estabeleceu um prazo de 63 anos para pagar a esses empréstimos. Ou seja, fez uma aposta arriscada, porque ao longo de 63 anos, absolutamente tudo pode mudar. Se as coisas mudam no intervalo de 20 minutos, de meia hora, de um dia, imagina em 63 anos. Então, o Brasil, esse empréstimo, o Brasil precisou dar algumas garantias. E aí, agora, isso revela para a gente o quanto essa política econômica ela vai ser equivocada. O que a gente deu, né, como garantia para o Fundinloa, para que esse empréstimo ele fosse feito? Primeiro, nós demos como garantia, gente, as receitas da alfândega do Rio de Janeiro. E aí, vale lembrar que nós estamos falando da principal região portuária do nosso país, por onde se escoava a produção de café, por onde entravam e saíam vários produtos do nosso país. Então, o Rio de Janeiro, as receitas da alfândega do Rio de Janeiro vão ser dadas como garantia e também, caso elas não fossem suficientes, demais receitas poderiam ser utilizadas para pagar essa dívida, como, por exemplo, as receitas da Estrada de Ferro da Central do Brasil, as receitas do Serviço de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro. E o Brasil também dava, né, nesse momento, nesse acordo surreal, o compromisso da retirada do meio circulante e da queima da moeda para fazer com que ela ficasse valorizada. Então, o Brasil vai pegar parte do dinheiro, vai tirar de circulação, vai queimar uma parte desse dinheiro para tentar fazer com que nessa lei da oferta e da procura tivesse pouco dinheiro circulando para que ele fosse mais valorizado, para que a gente conseguisse, então, quitar essa dívida. Eu não vou nem fazer maiores comentários, porque por aí vocês tiram o quanto está se maquiando nessa política econômica. Porque é um mecanismo artificial. Não é que a economia ela estivesse verdadeiramente aquecida, não é que a moeda brasileira estivesse verdadeiramente valorizada, não é nada disso. É o governo criando mecanismos de interferência para maquiar essa economia, para fazer ter a ideia de que ela está mais ativa, de que a moeda está mais valorizada. É claro que isso não vai dar certo, porque nunca dá certo. Uma hora essa maquiagem ela vai cair. Economicamente falando também, além do Fundinloa, a gente vai ter lá por volta de 1906 o chamado Convênio de Taubaté. Mais uma medida adotada para socorrer os cafeicultores. O Convênio de Taubaté foi um plano de valorização artificial do café, do preço do café. O que estava acontecendo? O café, o preço do café oscilava no mercado, a produção ela continuava a todo vapor, o preço do café oscilava. O que os cafeicultores faziam? Eles seguravam as sacas de café, aguardando que o preço ficasse melhor para que eles pudessem vender e, com isso, aumentar os seus lucros. Acontece que isso não estava, essas coisas elas não dependem assim, da vontade. Eu quero que suba, eu quero que baixe. Não é assim. Não é assim que o mercado opera, a nossa vontade. Então, os cafeicultores, eles fizeram uma aposta e o café, ele é um produto perecível. Então, eles estavam estocando o café, acreditando
que haveria um aquecimento, a ausência, a diminuição da oferta faria com que a procura ela aumentasse e, consequentemente, houvesse ali uma valorização do preço do café. Só que esses cafeicultores, eles estão estocando, só que café parado é prejuízo. Então, o que eles vão fazer? O governo vai, entendam, por favor, isso, o governo ele vai comprar os excedentes de café para estocar. Então, sob nenhuma hipótese, esses cafeicultores, eles teriam prejuízo. Porque esse café que estava sendo estocado, ele não iria ficar perdido. O governo comprava e o governo, quando o governo comprava o café, eles pagavam o preço que era estabelecido pelos cafeicultores e ele guardava esse café aguardando que houvesse um aquecimento na economia, o preço subisse para que ele pudesse vender. Vendendo o café, é como se ele conseguisse reparar o prejuízo que teve. Ou seja, recebo de volta o dinheiro que eu paguei comprando esse café dos cafeicultores e, se for possível, ainda posso ter algum tipo de lucro. Também, gente, é um mecanismo artificial. Então, lembrando, o Convênio de Taubaté é esse plano de valorização artificial do café, onde o governo vai comprar o excedente de café e vai estocar. O objetivo é diminuir a oferta do produto e, com isso, manter o preço estável. Só que para comprar esse café, gente, não era assim. O governo chegava e dizia assim, opa, que eu tenho dinheiro aqui sobrando, vou ali comprar café para socorrer os cafeicultores. Não. Para comprar esse café dos cafeicultores que não queriam ter prejuízos, o governo ele contraía empréstimos para comprar esse excedente. Ou seja, o governo ele vai se endividando para não causar prejuízo aos cafeicultores. Se é que a gente pode chamar de prejuízo, talvez fosse apenas uma questão de diminuir um pouco a margem de lucro. Para compensar essas despesas que o governo estava tendo, gente, eles vão cobrar vão cobrar impostos com o objetivo de equilibrar as contas do governo e honrar os compromissos. Ou seja, está tudo errado. Está tudo errado. Os cafeicultores estavam errados porque o mercado era muito claro, sinalizando que não era o momento de produzir na mesma velocidade, mas eles tinham a segurança de que o governo ia comprar, então para eles era algo tudo bem, tanto faz. O governo ele vai me socorrer, né? E o governo, para socorrer esses cafeicultores, contraía dívidas e quem vai pagar a conta é o povo, através do aumento da cobrança de impostos para socorrer esses cafeicultores. Tudo isso porque eles têm o Estado nas mãos, tanto na figura do Executivo quanto do Legislativo. Então, o Brasil, gente, com o Convênio de Taubaté, com essa política econômica recheada de equívocos, o país só fazia se endividar e ampliar a sua dependência externa, porque contraía cada vez mais dívidas, cada vez mais empréstimos eram feitos e a gente ficava cada vez mais dependente desses países, né? Essa dependência com relação aos países do exterior. O governo estava mirando, estava alvejando vender o estoque do café quando o preço aumentasse. Só que isso não estava acontecendo e o café é perecível. Então o Brasil comprou uma mercadoria que não precisava ter comprado, pegando empréstimos estrangeiros, cobrando impostos do povo de uma mercadoria que ela é perecível. Então o café ele acabava estragando e com isso o governo ele ia amargando, né, sucessivos prejuízos, né? O bolso dos cafeicultores, obviamente, estava salvo. E com isso, olha que maravilha, eles vão fazer uma socialização dos prejuízos. Que coisa bonita. Às custas dos impostos pagos pela população, às custas do endividamento do nosso país, quer dizer, sacrifica-se um país inteiro para salvar esses cafeicultores. Outra parte importante da economia durante esse período diz respeito, a gente vai sair um pouquinho do café para falar da borracha. A borracha, ela viveu ali, teve um boom da borracha por volta ali de 1890 e 1910 aproximadamente,
porque a gente está na segunda fase da Revolução Industrial, no imperialismo, né? Na indústria automobilística. A borracha está sendo muito, a gente vai entrar na terceira fase da Revolução Industrial. A borracha está sendo muito requisitada e o Brasil tinha o látex. Então a borracha estava sendo utilizada principalmente para a fabricação de pneus, com a expansão aí da indústria automotiva. Ela era extraída basicamente da região norte do nosso país, né, do Pará, né, do estado do Amazonas. É um boom, é um momento em que o Brasil vai atender, é pontual, gente. Eu tô falando que é boom justamente por esse motivo. Pontualmente, nós tivemos uma demanda pela borracha, mas a Inglaterra, ela vai ficar muito incomodada de ter que ficar comprando borracha e ela vai passar a produzir o látex, né, extrair a borracha de algumas de suas colônias que ela tinha na Ásia, e aí esse ciclo ele vai entrar em decadência, né? Um outro produto importante, mas nenhum desses produtos que eu estou citando, nem a borracha, nem o cacau, nem o algodão, a própria indústria, são secundários em relação ao poder econômico do café, né, gente? O cacau, ele foi muito importante durante a Primeira Guerra Mundial, vai ajudar o Brasil, né, de 1914 até 1918, a gente vai ter um aquecimento da produção de cacau no nosso país. Agora, outros produtos também, o açúcar, couro, algodão, mate, todos esses produtos agrícolas, né, ou até alguns produtos do chamado setor primário, eram destinados basicamente à exportação, mas nenhum deles tinha assim, números expressivos. Então, o café continuava sendo o nosso principal produto na pauta econômica e na pauta das exportações. A indústria brasileira, ela vai ter um incremento por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Ela vai ser impulsionada em função da Primeira Guerra Mundial. O Brasil vai viver um momento de substituição das importações, porque o Brasil, a gente vai ter muita dificuldade de importar dos países que estão em guerra. Então, como a gente tem dificuldade de trazer de fora, a gente vai ter que investir na nossa indústria nacional, a gente vai ter que mobilizar essa indústria nacional, porque a indústria estrangeira está vivendo o momento da guerra. E aí muitos cafeicultores que estavam amargando, né, que estavam vivendo um momento que não era era um momento muito delicado para o café, definitivamente consumir café não era prioridade durante a guerra. Muitos vão pegar os capitais que eles acumularam decorrentes do café e vão começar também a investir, diversificar, investindo na indústria. Essa indústria ela é basicamente na região sudeste. Um dos grandes problemas de você ter um governo executivo que não governa para todos é que nem todas as regiões receberão investimentos, receberão verbas, portanto, elas não vão se desenvolver da mesma forma. E aí, nesse momento da política do café com leite, é óbvio que a região sudeste ela vai ser privilegiada, né? É um momento de entrada de um número significativo, um número considerado de imigrantes, porque a guerra disponibilizava mão de obra. Isso ajudou a impulsionar os centros urbanos, inclusive vai ser um dos fatores que vai ajudar a impulsionar movimentos sociais urbanos, movimentos sindicais, movimentos da classe operária no nosso país. Mas é uma indústria, gente, de bens de consumo não duráveis. Então, a indústria brasileira está vivendo um momento em que ela vai se aquecer, mas que ainda não é uma indústria de bens duráveis. Então, a nossa primeira parte da aula sobre a República das Oligarquias, ela vai até aqui. Então, apresentei para vocês o contexto político, apresentei para vocês o contexto econômico e na nossa próxima aula nós vamos falar de política externa e vamos falar de movimentos sociais. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!